a importância de se render, servir, dedicar ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele traz marcas, ele traz, vamos dizer assim, transformação na vida das pessoas. Eu tenho até usado essa frase, o evangelho verdadeiro, ele traz um grande impacto na vida da pessoa, transformando, mudando. E a gente precisa analisar, irmãos, qual evangelho estamos servindo. Será que nós não estamos diante de um evangelho que está sendo fachada, está sendo uma ilusão? Será que nós não estamos no evangelho que eu acho, eu penso, é do meu jeito, é como eu imagino, e eu faço do jeito que bem eu quiser? Não é bem assim. Jesus, ele destaca aqui nesse verso 13, eu vejo que ele está enfatizando a vida de uma mulher. Quando li esse texto, eu vejo que ele está dizendo, este é o evangelho. Esse testemunho tem que ser dito, falado, expressado por todos os lugares. Então eu vejo, irmãos, que a imagem dessa mulher reflete o verdadeiro evangelho que o Senhor está procurando para que eu e você venha viver. Eu falo procurando porque eu até expressava domingo passado, existem vários evangelhos. Como? Aquele que a gente cria na nossa cabeça, aquele que, irmãos, tem propagado aí de uma forma, distorcendo tudo. Não é aquele evangelho santo, não é aquele evangelho puro, não é aquele evangelho que salva, não é aquele evangelho que então tem impactado a vida das pessoas. E a gente precisa refletir, como eu estou servindo a Deus? Como eu estou com a minha vida voltada para o Senhor? A pergunta, irmãos, que a gente precisa estar fazendo sempre é, eu estou pronto? Eu estou preparado? Porque a volta de Cristo, irmãos, está breve. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí eu ouvia, eu escutava desde a minha avó, desde o tempo quando ela expressava, falava, e até agora nada. Acredite se quiser, irmãos, está o mais perto do que você e eu imagina, a volta de Cristo, e temos que estar pronto, e a gente tira essa reflexão, que tipo de cristão eu estou sendo? Será que eu estou sendo, irmãos, aquele que não tem compromisso nenhum com Deus, com a sua palavra? Será que eu estou tendo atitudes que, em vez de glorificar a Deus, tem trazido vergonha para o reino de Deus? Vamos fazer a leitura aqui, igreja. Olha só, Mateus 26, 13. Vamos tentar enxergar aqui. Claro que nesse versículo a história conta aí de uma mulher que ela derrama o perfume, aos pés do Senhor, e ali eu vejo que impactou a vida daquela mulher quando o evangelho chegou a ela. E Jesus aqui está relatando. O que ele está dizendo? Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho, grava essa frase, este evangelho. Que evangelho é esse que Jesus está falando, irmãos? O genuíno, o puro, o verdadeiro. Com essa frase é então que só surge a mensagem. Ele está dizendo este evangelho. Essa mulher, ela está vivendo esse evangelho nas atitudes da sua vida, no seu comportamento. Irmãos, será que o nosso comportamento está glorificando a Deus? Será que, irmãos, as nossas decisões, as nossas escolhas estão, irmãos, de acordo com este evangelho? Ou a gente está, irmãos, pegando, fazendo remendos? Daqui a pouco eu vou falar para você, tem muitas pessoas que elas têm o hábito de fazer remendo. Lá em Mateus 9, verso 16, você sabe que não tem como, irmãos, pegar um pedaço de roupa nova e colocar naquelas vestes velhas. Olha o que Jesus está dizendo, ninguém deita, ninguém coloca remendo de pano novo, aonde? Em vestes velhas, porque é semelhante, olha aí, remendo, ele rompe a veste e faz maior a rotura. O que Jesus está falando aqui, igreja? Que não cola, que não dá liga, estraga a roupa. Eu pegar um pedaço de roupa nova e colocar numa roupa velha, ou vice-versa, não vai funcionar, não vai dar certo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Em cima de Mateus 9,16, tem gente que está pegando versículos que agrada a ela. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é amor, Deus é Pai. Embora são versículos bíblicos, mas tem gente que está pegando, irmãos, versículos que agrada o seu coração. São versículos que traz ali paz, ao ponto da pessoa falar, essa palavra eu quero, esse posicionamento eu quero. Mas quando é uma palavra de repreensão, uma palavra de correção, uma palavra exortando, uma palavra que, irmãos, como diz, pisa no nosso calo, o que acontece? Não, esse evangelho eu não quero não. Tem gente que fica até chateado, sai da igreja, vai para outro lugar, não, eu não volto mais nessa igreja, só fala de pecado, só fala das coisas. Tem gente, irmãos, não sei se você já tentou, observou, um período que a igreja diminui a frequência de membros, quando combate o pecado.
quando se fala de pecado, quando ele está ali combatendo o pecado, está confrontando, está, né, fazendo com que aquela pessoa ela está sendo ali, irmãos, transformada. A pessoa, quando ela não quer este evangelho, ela fica incomodada e ela fala assim: eu não vou mais nessa igreja, porque o pastor só fala de pecado, só fala das coisas erradas, isso, aquilo. Não é isso que eu quero ouvir. Aí tem gente que fica escolhendo igrejas para congregar, para ouvir aquilo que lhe agrada. Então o evangelho, irmãos, eu não posso ficar pegando remendos. Vou pegar o que me agrada, mas eu vou descartar o que me corrige. Eu vou pegar aquilo que alegra o meu coração, mas eu vou desprezar, deixar de lado aquilo que está me confrontando. Então eu vejo que, eu até usei essa palavra de manhã, eu vejo alguns irmãos aqui que, você já fez pintura na casa? Alguém já pintou uma casa, uma igreja, algum lugar? Você já ouviu essa expressão? Tem que diluir a tinta. A tinta, ela, pega essa palavra, diluir. Tem gente diluindo o evangelho. E quando a pessoa dilui o evangelho, ele não é mais o evangelho genuíno. Agora já é um evangelho fraco. Entende, irmãos, o sentido aqui de diluir? Eu vou pegar o que eu quero coisas que me agradam, coisas que vai me ajudar. Então tem muitas pessoas diluindo o evangelho, pegando apenas, usando aquilo que ela quer ouvir, mas acaba enfraquecendo. Não tem o poder que se manifesta, não tem mais virtude, não tem mais unção, porque está diluído esse evangelho. Aí deixa de ser o evangelho de Cristo, passa a ser apenas palavras com frases de efeito, conhecimento, irmãos, bíblico, só de ouvir falar. A pessoa não vive mais aquela verdadeira palavra. E aqui, voltando para Mateus 26:13, a gente encontra Jesus contando o testemunho dessa mulher, dizendo que este evangelho, por onde ele for pregado a todo mundo, agora igreja, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém. E o que essa mulher fez? Ela derrama perfume nos pés do Senhor. Mas é só isso? Não. Por detrás disso, ela está mostrando arrependimento, conversão, está mostrando renúncia, está mostrando, irmãos, que verdadeiramente o evangelho chegou até ela. Você vai ver nessa mesma história aqui o texto, as pessoas criticando: mas por que você fez isso? Por que você não pega e vende e dá aos pobres? Entende, irmãos? Aí Jesus começa a falar: por onde este evangelho for pregado, esse testemunho de vida vai ser anunciado. Agora, trazendo para os dias de hoje, irmãos, o evangelho que a gente está vivendo tem sido um bom testemunho? Testemunho de vida que reflete a luz de Deus na vida de outras pessoas? Ou a gente tem dado mau testemunho? As pessoas olham para nós e têm vergonha de dizer: eu que não vou ser crente, igual a essa, como essa pessoa. Então a gente precisa atentar bastante para isso. Eu estou aqui falando, igreja, e eu quero ler com você Marcos capítulo 5. Para quem tem o hábito de marcar, eu tenho 4 lições que esse texto de Marcos 5 me mostra o impacto deste evangelho, deixando marcas profundas na vida deste homem. Este homem que a Bíblia não traz aqui o nome a ele, mas nós conhecemos como o endemoniado gadareno, E a gente começa a ler aqui no verso de número 1, está escrito assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Para não precisar voltar, igreja, já vou pontuar aqui para a gente ganhar tempo. Vamos lá. E chegaram. Eu acredito que este evangelho chegou na sua vida, impactou você, transformou você, mudou você. Porque, irmãos, eu fico olhando assim, claro que cada um deve olhar para a sua vida. Você já parou para refletir de onde Deus te tirou? Aonde o Senhor te pegou, talvez lá do lamaçal, te limpou, purificou, lavou, você foi remido, você foi purificado, e hoje você está limpo diante dele. Então a gente começa a olhar assim: nossa, olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez na minha vida, quem eu era e quem eu sou, onde eu vivia e aonde eu vivo hoje, o ciclo de amizade que eu tinha e agora os amigos que podemos dizer, confiáveis, que a gente tem nos dias de hoje. Então a gente vê que este evangelho chega na nossa vida. Esse evangelho, Jesus chegou, irmãos, para mudar a vida desse homem. E eu acredito que muitas vidas aqui já foram mudadas e também serão mudadas aquelas que ainda não foram. Mais uma observação aqui, igreja, para a gente entender a profundidade desse milagre. Você lembra do capítulo 4 de Marcos? Se você ver aqui, passa os olhos aí na sua Bíblia, quem tem? Jesus apazigua a tempestade. Isso aqui, irmãos, me traz um grande temor no coração,
quando eu vejo que para este evangelho chegar na vida desse homem, impactar a vida dele, Jesus teve que enfrentar o que, igreja? A tempestade. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você já parou para pensar o que Jesus fez para chegar na sua vida? Irmãos, tinha gente, claro que eu vou aqui colocar no geral, nem todos são assim, mas é só um exemplo. Mas tem gente, ou tem gente ainda nos dias de hoje, que fala assim: fulano não tem jeito. Esse é um caso perdido. Às vezes o pai, a mãe olha para o filho e fala assim: não, meu filho, eu já fiz tudo por ele, mas não tem o que fazer. Aí Jesus olha para ele, né? Esse evangelho vai chegar. Para Jesus tem jeito, né? Então eu vejo aqui, irmãos, que o texto está dizendo que esse evangelho chegou. Mas para chegar, para a gente aqui enfatizar e aumentar, né, o poder de glória, olha o que Jesus fez, ele enfrentou para chegar na vida desse homem. Muitas vezes a gente não tem noção o que Jesus faz para nos salvar. A gente não tem ideia, irmãos, o que ele faz para então nos abraçar, para nos amar, para nos tirar do sufoco, do perigo, das garras de Satanás. Às vezes a gente fala assim: não, ele é onisciente, onipotente, ele é soberano. É claro, irmãos, ele é tudo isso. Mas veja que para ele chegar aqui, a outra margem, Jesus teve que passar por um grande temporal. Está aqui no versículo 37, do capítulo 4. E levantou-se um grande temporal. Veja que, irmãos, Jesus enfrenta um grande temporal para chegar naquele homem. É só para você entender, irmãos, o que Jesus faz para chegar até você. O que ele faz, irmãos, para estender as mãos para você. O que ele faz para poder te ajudar. Porque às vezes a gente fala assim: não tem ninguém que pode me ajudar. Não tem homem, não tem pastor, não tem obreiro, não tem familiar, não tem esposa, marido, filho, não tem pai, não tem ninguém para me ajudar. Mas nós temos esse evangelho para então nos abraçar. Porque, igreja, quando todo mundo te abandona, este evangelho, ele chega para te abraçar, para te alcançar. Quando então as pessoas dizem que não tem mais o que fazer, este evangelho tem sim uma mudança para fazer acontecer na sua vida. E a gente vê, irmãos, que o evangelho chegou, capítulo 5, verso 1, a Bíblia está dizendo que Jesus, o evangelho, chegou a outra margem do mar. Aí você conhece a história, conhece ou não conhece? Vamos enfatizar aqui, irmãos, como esse homem vivia. No versículo 3, no finalzinho do 2, para a gente pegar aqui, ele vivia no sepulcro. O que é sepulcro? Cemitério. Esse homem vivia com o espírito imundo. Lá na frente, para ganhar tempo, a Bíblia fala que era legião. Quantos demônios? Muitos demônios. Um homem que vivia, irmãos, no cemitério. A Bíblia diz aqui, continua aí, ele não tinha morado, ele vivia no cemitério. Ele vivia, no versículo 4, preso com grilhões. Ele vivia, olha só, recebendo migalhas. E no finalzinho do versículo 4, que está escrito: e ninguém podia amansar. Ninguém podia ajudar, ninguém podia socorrer, estender as mãos. Eu fico imaginando, irmãos, esse homem agitado. Eu fico imaginando esse homem, assim, olha, nervoso, com raiva, sendo dominado por demônios, por espíritos. Por que eu estou valorizando isso, irmãos? Para entender que este evangelho, quando chega, não importa como a pessoa se encontra, ela vai ser liberta, a vida dela vai ser alcançada e o poder de Deus vai curar ela completamente. Quando este evangelho chega, é para mudança. Você vê alguém na igreja e a vida dela não muda, irmãos, ela não está nesse evangelho. Ela não está diante do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, guarda essa frase, que não seja uma frase de efeito, irmãos, mas uma frase que fica queimando no teu coração. O verdadeiro evangelho causa impacto na vida das pessoas. O verdadeiro evangelho deixa marcas profundas de mudança, arrependimento, conversão, olha só, renúncia. A pessoa mudou, olha, não é mais a mesma. A pessoa teve mesmo o encontro com Jesus e a vida dela foi transformada. Amém, igreja? Agora o genérico, o falsificado, tudo pode. Não pode ir para festa, pode beber, pode fumar, pode prostituir, pode mentir, pode passar rasteira, ou puxar o tapete. Isso tudo pode no evangelho que é genérico. O verdadeiro evangelho, este evangelho, irmãos, causa em nós constrangimento, nos constrange. Olha só, este verdadeiro evangelho faz com que então a gente viva assim no sentido de despertar. Eu estava dormindo, não, mas o evangelho me despertou, ele me constrangeu, ele me confrontou, ele causou na minha vida um impacto. É o que a gente precisa analisar. Será que a gente está, irmãos, vivendo de qualquer maneira? Será que a gente está só cumprindo o protocolo, vindo na igreja no domingo, ou um dia na semana, tá bom demais, é o que eu quero?
Será que isso vai te salvar? Será que isso vai, irmãos, realmente, produzir na sua vida impactos, marcas profundas de transformação, vivendo de qualquer maneira? Porque às vezes a gente fala assim: eu vou servir a Deus como eu quero, eu vou na igreja quando eu quero, eu oro quando eu quiser, eu louvo quando quiser. Irmãos, não é mais assim. Quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, antes eu tinha domínio, antes eu tinha as minhas escolhas, antes eu me posicionava, mas agora é Cristo que vive em mim, é Ele que me direciona, é Ele que faz acontecer as coisas na minha vida. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que realmente, irmãos, estamos deixando Cristo viver em nós? Conduzir a nossa vida, direcionar, fazer com que Ele tome a frente, ou a gente que está atropelando tudo, fazendo o que era para Deus estar fazendo, era para tomar a decisão? Não, eu tenho que deixar Ele controlar a minha vida, guiar a minha vida, fazer com que a minha vida fique diante dEle. Voltando aqui para o versículo 4, igreja, de Marcos 5, no finalzinho aí, ninguém o podia amansar. Vamos pegar esse verso aqui? Só diga para a pessoa que está ao seu lado assim, diga assim, vai ter momentos que não vai ter ninguém para te ajudar. Já passou por isso? Está passando? Nem o marido, nem a esposa, nem o pastor, ninguém podia ajudar. Eu vejo que a humanidade, irmãos, eu olho assim no geral, eu acredito que tinha gente do bem ali, que queria o bem para esse homem, mas não podia amansar, aproximar, não podia estender as mãos, porque esse homem estava dominado. Até usei essa colocação domingo passado. Esse homem vivia encapetado, tinha capeta, demônio até no fio do cabelo, cheio de demônio, controlado por espíritos, e ninguém podia chegar perto, ninguém podia amansar, mas esse evangelho chegou. Diga glória a Deus. E quando chegou, irmãos, mudou completamente. Então a primeira lição que eu deixo aqui para a igreja é que quando este evangelho nos encontra, pode até nos encontrar em um estado olha só, de lama, um estado de sujeira, um estado onde a gente está ferido, machucado. Como que estava esse homem? Encapetado, perturbado, ninguém podia chegar perto, ele não tinha domínio próprio. Veja, irmãos, tanta coisa ruim estava acontecendo nesse homem, mas o evangelho chegou. Amém, igreja? Não importa como a pessoa ela está quando o evangelho chega. A pessoa pode estar perturbada, aflita, coração apertado, a pessoa pode estar indecisa, a pessoa pode estar doente, a pessoa pode estar com pensamentos maliciosos, pensamentos de morte, pensamentos ruins, mas quando este evangelho chega, tudo muda. Tem que ter mudança. Se não muda, irmãos, é porque não é este evangelho. Esse evangelho provoca mudanças. Esse evangelho faz ali, irmãos, acontecer uma mudança radical na vida de quem aceita, permite que este evangelho chega. Então a primeira lição é essa: não importa como você está, como você chegou, quando esse evangelho chega, mesmo sujo, na lama, mesmo perdido, ferido, este evangelho vem para te abraçar. Amém, igreja? Agora, olha só o versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. Uma coisa é quando a gente chega, está sujo, está, irmãos, na vida pecaminosa, está sendo controlado por demônios, espíritos. Uma coisa é quando a gente chega, outra coisa é depois que este evangelho chegou. Aí está a diferença. Eu posso ter chegado numa vida pecaminosa, mas quando esse evangelho chega, irmãos, esse pecado já não pode mais fazer parte da minha vida. Esse erro já não pode fazer mais parte da minha vida. Por quê? Porque, irmãos, já vem logo a ação do Espírito Santo, que vai nos confrontar, que vai nos constranger, que vai mexer no nosso interior, que vai fazer com que a gente desperte. Olha o versículo 6 e 7. E quando viu Jesus, ao longe, ainda não tinha chegado totalmente, mas Jesus estava chegando, este evangelho estava se aproximando, e quando ele viu de longe, o que aconteceu, igreja? Correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: E tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amém. Glória a Deus. A segunda lição que eu tenho aqui para deixar ao seu coração, igreja, é que quando esse evangelho chega, veja que pode ser que nos encontre perturbado, endemoniado, encapetado, mas este evangelho não vai deixar na condição que nós estamos. Veja que ele estava perturbado, o evangelho está chegando, Jesus está chegando. Agora, se você atentar, irmãos, no versículo 7, não é o homem mais falando com Jesus. Se você atentar, quem está falando com Jesus? O diabo, Satanás. Satanás, irmãos, ficou, vamos dizer assim, manifestou, ao ponto de falar assim: o que tenho eu contigo?
manifestado, o diabo está dizendo, né? O que estão contigo? Ele ficou ali manifestado, ele ficou ali, irmãos, né? Vamos dizer, constrangido, ele ficou perturbado ali, o próprio demônio, com a presença do Senhor Jesus. É nesse ponto aqui que eu quero, irmãos, trazer essa observação. Será que a gente, irmãos, não estamos num falso evangelho? Ao ponto que quando eu vou usar uma frase aqui que o pastor Carlos até sempre usa, às vezes a gente carrega demônios de estimação, são os capetinhas de estimação. Já ouviu essa pronúncia? Tem gente que fala até irmãos, é figura de linguagem, tá? Pelo amor de Deus, porque senão tem gente que vai entender distorcido, né? Tem gente que às vezes fala assim, meus demônios, meus capetinha, como se ela alimentasse, como se ela tivesse ali, né, ao ponto de não querer soltar. Veja que quando o evangelho chega, este evangelho chega, irmãos, o demônio fica, não posso, né? Ele se manifesta ao ponto de não aceitar mais. Aí eu vejo, irmãos, aquela declaração que Jesus fala, que nós não podemos servir a dois senhores. E você vai ver aqui, que Jesus já chega dizendo no verso 8, sai deste homem, espírito imundo. Jesus está falando assim, ou é eu, ou é você. Ou é eu, ou é você. Não tem como ficar Jesus, o evangelho verdadeiro, com os demônios de estimação. Quantas pessoas, irmãos, que no domingo está vestido as vestes de adoração, de santidade, de louvor, mas na segunda-feira fofoca, mente, prostitui, né? Usa drogas, bebe, vai às festas. Que evangelho é esse? Só se for o diluído, né? Porque, irmãos, Jesus está bem claro, dizendo, vai, né? Sai dele, espírito imundo. Eu vejo que Jesus está falando, ou é eu, ou é você, não cabe nós dois. Este evangelho chega, irmãos, para limpar, para tirar tudo que é imundo da nossa vida. Amém, igreja? Então esse evangelho, quando chega, a gente está com a vida bagunçada, ele vem para corrigir, vem para acertar. Este evangelho vem e não nos deixa mais no mesmo lugar. O lugar de perdição, o lugar de falsidade, o lugar de mentira, o lugar de prostituição, de vícios. Irmãos, a gente não fica. A gente fica incomodado, não, eu não posso. Quem que incomoda? O Espírito Santo. A pessoa que tinha o hábito de ficar mentindo, irmãos, quando este evangelho chega, ela vai logo ser incomodada pelo Espírito Santo. Não mente mais não faz mais isso não. Você vê que muitas pessoas, eu acredito que você também, irmãos, teve já essa experiência de coisas erradas que você fazia, como eu também fazia, e quando este evangelho chegou, ninguém precisou dizer, deixa de fazer isso. O próprio Espírito Santo, né, nos confrontou, e a gente entendeu que aquilo que estava sendo feito é errado e não agrada a Deus, né? Então esse evangelho chega, irmãos, para então tirar a gente, né, da condição de perturbado, de endemoniado, de espíritos imundos, e a gente precisa permitir isso, né, deixar que este evangelho faça a obra de Deus completa na nossa vida. Vamos para o versículo de número 15, terceira lição. Olha o que a Bíblia diz aqui. E Jesus, aí no 15, né? E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, agora, igreja, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Vamos por parte aqui, igreja. Viram o endemoniado que tivera a legião. Veja que pela leitura aqui, a declaração é que agora esse homem está liberto. O que tivera a legião, o que estava cheio de demônio, agora não tem mais demônio. Ele está livre, está liberto. Ele está, irmãos, sem atuação de espíritos que outra hora controlava a vida dele, agora não controla mais. Diga glória a Deus. Veja o que esse evangelho faz, liberta. Outra hora esse homem estava endemoniado, que tivera legião, muitos demônios. Agora, igreja, não tem mais. Só que, vamos entender, qual que é a terceira lição? Este evangelho chega para quê, igreja? Para transformar a sua vida completamente. Porque nesse versículo a gente começa a analisar ele liberto, o evangelho que chegou e agora, irmãos, está transformando, né, a vida dele, transformou, impactou a vida dele. A gente olha para esse versículo e olha para os versículos anteriores de quem ele era, e a gente vê uma mudança completa na vida desse homem. Vamos por parte aqui no versículo 15. O que tiver a legião. Primeira coisa, o que aconteceu, igreja? Ele está liberto. O evangelho verdadeiro liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse evangelho libertou. Depois da libertação, igreja, o que está acontecendo? No versículo 15 ainda. Agora ele livre da legião de demônios, agora ele está como? Assentado. Se você vê, irmãos, lá atrás, ele não conseguia se sentar. Ele não ficava quieto. A Bíblia fala aqui, nós podemos depois, né, observar, que a gente não fez essa leitura, mas ele andava de dia e de noite.
Ele ficava para todos os lados, irmãos, andando. Veja que agora ele está assentado. Eu até dizia de manhã, vamos um pouco mais profundo, irmãos, o que esse evangelho fez? Encheu ele do Espírito Santo. Por quê? Quando nós temos o Espírito Santo, é produzido em nós o fruto do Espírito Santo. E qual que é um dos frutos do Espírito Santo? Domínio próprio. Esse homem que outra hora não tinha domínio próprio, ele vivia descontrolado, ele vivia sem domínio, ele não controlava, ficava andando para um lado para o outro, de dia e de noite. Agora a gente vê, irmãos, ele assentado. O evangelho mudou a vida dele, agora esse evangelho está enchendo a vida dele com a presença do Espírito Santo, trazendo fruto para a vida dele, fazendo agora ele ficar assentado, ficar, com domínio próprio. Agora, não, eu não vou ficar andando, não, eu não vou ficar como eu era, não. Agora eu estou, eu posso ter o controle, o domínio próprio. Depois do assentado aí, volta lá, assentado, domínio próprio. E agora, igreja? Vestido em perfeito juízo. Ele andava nu. Você vai ler a história, você vai ver que ele andava nu, não tinha roupa. Ele rasgava a roupa quando davam a ele ou colocavam nele. Agora ele está vestido e em perfeito juízo. Então esse versículo 15 nos mostra que este evangelho transforma a vida das pessoas completamente. Agora vamos para um detalhe, igreja. No início do versículo 15, a Bíblia está dizendo aqui, e foram ter com Jesus e viram. Aí eu entro na quarta lição, com essa palavra, e viram. Agora eu entro nessa quarta lição. O evangelho, irmãos, ele tem que ser testemunhado de melhor maneira possível. Veja que as pessoas viram, as pessoas te observam, as pessoas olham para a sua vida, queira você aceitar ou não, é assim, sim ou não? Muita gente sabe, irmãos, para onde você vai. Muita gente, às vezes, sabe a hora que você sai da sua casa, a hora que você chega. Tem gente sempre te observando. Tem gente que lá no seu trabalho sabe, irmãos, o lugar que você vai, o que você faz, sabe com quem você mais conversa. Tem gente que olha para a sua vida completamente e escreve, irmãos, com todos os detalhes o que você faz. Como também, as pessoas olham para nós e acabam vendo mesmo, e aqui eu vejo que viram esse homem transformado. Aí eu estava dizendo de manhã assim, sempre tem aqueles do contra, que agora estão vendo esse homem liberto, a sua vida transformada. Mas eu acredito que alguém do contra dizendo, não é ele não. Aquele homem era impossível uma mudança na vida dele. Aquele homem não tinha jeito. Aquele homem, ele não tinha domínio próprio. Aquele homem era terrível na convivência. E agora estão vendo ele transformado. Eu falei aqui um pouco do bom testemunho, mas sem fugir, irmãos, do assunto testemunho, vamos pegar aqui e inverter, só para você ver se é o bom. Qual que é o contrário do bom? É ruim, o mal. A pergunta que eu fiz hoje para a igreja é, eu estou dando um mau testemunho? Porque seja bom testemunho ou mal, as pessoas estão vendo. Seja, irmãos, coisa boa ou ruim, sempre tem alguém que está de olho, está vendo. E quantas são as pessoas que estão, irmãos, de forma negativa, envergonhando o evangelho? Não sei se você já viu, tem gente que infelizmente generaliza, no sentido assim de dizer que todo crente é igual, todo pastor é igual. Mas se a gente olhar para os nossos dedos, a gente vai ver que cada dedo é diferente, cada um é diferente do outro. E as pessoas acabam vendo o erro de um e às vezes falam, não, todo mundo é igual, e não é. Eu estava falando para a igreja de manhã, irmãos, que as pessoas que elas levam a imagem distorcida do evangelho, que não é o verdadeiro, é o genérico, é o evangelho diluído, as pessoas estão ridicularizando, as pessoas estão como um ataque, um alvo de deboche. Você vê na internet, você vê, irmãos, no dia a dia, tem gente que faz piada, tem gente que faz gozação com o evangelho. É crente, diz que vai na igreja, se for crente desse jeito, eu não quero nunca ser. Já ouviu algo assim, irmãos? De pessoas que ridicularizam, que então usa ali para debochar do cristão, do crente, do evangelho. Só que, irmãos, essas pessoas que dão mau testemunho, elas não estão testemunhando o verdadeiro evangelho. Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente sai fora, a gente já não está mais nesse evangelho. Então a gente tem que entender que, irmãos, o evangelho verdadeiro é puro, é santo, é bíblico. E se eu não estou neste evangelho, eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar vivendo da maneira que eu quero, mas eu não estou diante do verdadeiro evangelho. E olha, quantas são as pessoas que têm dado mau testemunho. Às vezes, mensagem, conversas, às vezes no dia a dia. Esses dias, irmãos,
Olha só, eu contei isso de manhã também. Teve um senhor, ele não era da igreja, nem aqui na cidade, mas ele falou assim: eu vou procurar a igreja desse colega de trabalho, que não é possível a igreja dele ensinar isso. Irmãos, hoje em dia tem mídia, né? Tem o pessoal que grava, às vezes está lá o pessoal louvando, adorando. Aí o colega de trabalho viu, né? Esse funcionário na igreja, adorando, louvando a Deus, com aquela emoção, chorando. E aí no dia a dia, no decorrer da semana, a pessoa fala assim: mas este que trabalha comigo é aquele que eu vejo na internet, na igreja, chorando. Não é possível, eu tenho que procurar essa igreja, esse pastor, para ver se realmente eles ensinam isso. Irmãos, na internet passava-se uma imagem de santos, mas no trabalho não tinha nada de santo. Era cantada, era mensagem inadequada, era dar em cima de mulher, de homem. Olha, no geral, um homem fazendo isso. E olha o ponto que chega. Aí acabam dizendo: não, toda igreja é igual. Esse homem falou assim: eu vou ver se essa igreja é assim mesmo. Aí, né, foi lá uns dias lá, falou: não, essa igreja não ensina isso não. O que eu disse de manhã, irmãos, o verdadeiro evangelho é pregado, é anunciado. Agora a decisão, posicionamento, comportamento de cada um vai se dar com Deus depois, né? A gente tem que ter, irmãos, vamos dizer, o senso, né? O entendimento que com essas atitudes eu posso atrapalhar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Porque esse homem aqui, ele dizia assim: mas eu que nunca vou numa igreja dessa, que, né, na igreja está lá adorando e na semana está dando cantada em cima de funcionário aqui na empresa. Que evangelho é esse? Né? Então muitas pessoas acabam fazendo com que esse evangelho fosse, não é, aceitável tudo. Não, tudo pode beber, pode fumar, pode festejar, pode usar droga. Não, irmãos, este evangelho é bíblico, é santo, é puro, é genuíno e não é aceitável por Deus. A gente chega como estamos, mas a partir do momento que estamos nele, a nossa vida é transformada. O que eu fazia agora eu vou renunciar. Eu vou abrir mão, eu não vou fazer mais isso, porque isso não agrada a Deus. E se eu continuar fazendo, mesmo dentro da igreja? Aí depois lá no dia do juízo, o que vai ser dito? Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Você que viveu do jeito que você quis, você que agiu, né, teve atitudes fora do verdadeiro evangelho, apartai-vos de mim. Não tem, depois lá no dia do juízo não vai ter outra chance, outra oportunidade. Então nós temos que estar muito atento com isso, né? Versículo 18 e 19, para a gente terminar aqui. Versículo 18 e 19. Vamos ver aqui ainda na quarta lição. O que esse evangelho faz na vida da pessoa? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado e deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Vamos ler em voz alta esse destaque aí, igreja? Vamos lá? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém. Este evangelho chega a mim e a você, irmãos, com uma finalidade. O Senhor também nos entrega um propósito. Ele nos dá uma missão. Porque, igreja, esse evangelho não é só para transformar a nossa vida. Eu fico pensando, se fosse só para transformar a vida das pessoas, depois da transformação de vida, a pessoa morreria, Jesus recolhia ela. Sim ou não? Porque pode ser que a pessoa possa escorregar mais tarde, né? Sair do caminho depois, correr esse risco. Então não é só transformar, não é só curar, não é só, irmão, salvar. Esse evangelho chega até a nós com um propósito. E a gente precisa entender qual é o propósito. O que Jesus está dizendo? O propósito é para você ir para a sua casa. O propósito é para você anunciar aos teus quão grandes coisas o Senhor fez, o quanto Ele foi bom, o quanto Ele teve misericórdia de mim. Diga para a pessoa que está ao seu lado, irmãos, diga assim: o propósito do Senhor não é só te transformar. Amém? Agora você pode falar para você: o propósito de Deus não é só me transformar. Porque se fosse só transformar, irmãos, acabava tudo. A gente morria, Jesus vinha nos buscar. Então não acaba aí. Pelo contrário, apenas está começando. Depois de uma vida transformada, agora está começando uma nova fase. Está começando uma nova vida com Deus. E essa missão, igreja, é o ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Estava dizendo agora há pouco, né, para os obreiros, a equipe de fé que nós temos aqui, tivemos uma reunião agora há pouco,
Essa mensagem Deus me deu no domingo passado. Estive essa semana em Cuiabá e o pastor Carlos também falava, irmãos, sobre os evangelismos, sobre ir atrás das pessoas. Tem muita gente perdida, tem muita gente precisando, irmãos, deste evangelho. E o que a gente está fazendo por estas pessoas? E o que a gente está fazendo, irmãos, para que este evangelho chegue? Eu estava contando no culto da manhã que a melhor pessoa para contar, irmãos, para outra o que Deus fez na sua vida é você mesmo. Quando você olha para você e você vê, olha, eu mentia, eu fofocava, eu fumava, né, eu bebia, eu usava droga, eu prostituía, eu fazia isso e aquilo, agora eu não faço mais, Jesus transformou minha vida. A melhor pessoa, irmãos, para contar para o outro é você, porque você viveu, está vivendo essa transformação na sua vida. Olha só, igreja, Jesus não está pedindo para outras pessoas para contar o que aconteceu na vida daquele homem. Ele está pedindo, Jesus está pedindo para quem? Para aquele que era endemoniado, para aquele que era perturbado, para aquele que era dominado por espíritos, né? Ali, irmãos, é claro que é bom, entenda, é bom alguém falar assim, olha, eu vi, conheci, agora eu vejo que realmente mudou. É bom a gente ouvir isso de outras pessoas que viu a nossa transformação. Mas aqui Jesus está falando, irmãos, para mim, para você, nós que já vivemos essa mudança, essa transformação, nós que já tivemos experiência, nós que já fomos curados, transformados, Jesus está dizendo, vai na sua casa, vai para os seus e diga, com grandes coisas o Senhor fez contigo. No seu trabalho, irmãos, na hora oportuna, você não vai deixar de trabalhar para fazer isso, mas Deus vai preparar oportunidades para você pregar o evangelho, para você fazer este evangelho chegar ao coração daquelas pessoas, né? E na oportunidade você fala, olha, eu fazia isso, era errado, Jesus me transformou. É isso que Jesus quer despertar na igreja, em mim e em você, para se preocupar, irmãos, com outras pessoas. E às vezes, pastor, eu não vou sair aí na rua aí evangelizando, não. Veja que Jesus está falando para ir para a sua casa. Quando a gente olha para dentro de casa, irmão, como está o nosso familiar? Será que estão todos já convertidos? Será que estão todos ali, né, mudados, transformados? Ou tem alguém que ainda precisa ser alcançado? Tem um familiar, um parente, né, que ainda precisa deste evangelho. Esse evangelho, irmãos, transforma vidas. Esse evangelho não só salva, esse evangelho não só transforma, mas nós fomos transformados para transformar a vida de outras pessoas também. Amém, igreja? Aí o versículo 20, né? No 19, Jesus entrega a missão. Vai para a sua casa, vai para os seus, dá o bom testemunho do que o Senhor foi bom na sua vida. Só o início do 20, igreja. E ele foi. Repete em voz alta, vamos lá? E ele foi. E fez o quê? Começou a anunciar. Uma região lá de 10 cidades, Decápolis. Com grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos maravilharam. Todos ficaram impactados, felizes, daquilo que Jesus havia feito, irmãos. Vamos, irmãos, né, com a permissão aqui da palavra, não seja vergonhoso, não. Passe adiante dessa vergonha, não se cale para o evangelho, não. Eu deixo isso aí para o pastor, para os obreiros. Não, igreja, ide por todo mundo, é para membro, é para, né, pessoas que frequentam a igreja, é para você, é para mim, é para nós. Esse é o evangelho que transforma e que depois da transformação Deus nos dá um propósito. Qual é o propósito mesmo? Qual é o propósito, igreja? Anunciar o que de bom Deus fez na nossa vida. E olha, quando as pessoas ouvirem o quão bom Deus foi na sua vida, elas vão ficar como? Nossa, você era assim, você fazia isso, nossa, isso é maravilhar, né? É ser impactado ali, irmãos, pelo seu testemunho. Diga glória a Deus. Irmãos, que a gente venha viver este evangelho. Veja que este evangelho fez a diferença e continua a fazer na vida daqueles que querem viver este evangelho. Amém, igreja? Vamos orar? Fica em pé então, em nome de Jesus. Deus abençoe você da internet. Vamos propagar este evangelho. O evangelho que transforma, que cura, que liberta. O evangelho que faz com que o poder de Deus se manifeste na vida daqueles que estão precisando.